Olá, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos vivendo mais um dia. Que seja um dia repleto de bênçãos, de alegrias, vivido com gratidão e confiança na presença do nosso Deus. Hoje é um dia muito especial para os cristãos. Estamos celebrando os 504 anos da Reforma da Igreja, ou também chamada Reforma Luterana. Igrejas protestantes em todo o mundo estão comemorando esta data. A Reforma Luterana trouxe consequências no campo espiritual, religioso, educacional, político, econômico e cultural. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero publicou suas 95 teses a respeito das indulgências, que na prática significavam a venda do perdão dos pecados. Uma das perguntas existenciais que mais preocupavam o homem da Idade Média era: como ser aceito por Deus? As indulgências eram, de certa forma, uma resposta para esta pergunta. Esta resposta era a resposta oficial da Igreja de então, mas não levava em conta a revelação que Deus faz de si mesmo em sua palavra. Nesse sentido, é importante lembrar o dia de hoje como o momento em que lembramos o dia em que a Bíblia foi devolvida para a Igreja. Qualquer resposta a qualquer pergunta existencial que não esteja baseada na palavra de Deus não pode ser uma resposta de Deus, quer seja dada pela Igreja, por um pastor ou por qualquer outro que se apresente como um representante de Deus. Mas que resposta a palavra de Deus dá para a pergunta: como ser aceito por Deus? Uma das respostas que a palavra de Deus dá para esta pergunta encontramos no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Esta é a forma que Deus escolheu para aceitar a humanidade. Ele providenciou uma forma adequada para que todo e qualquer ser humano pudesse ser salvo. Enviou o seu Filho para obedecer perfeitamente à sua vontade e para morrer na cruz para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Crendo na obra de Jesus, todo e qualquer ser humano é salvo, independentemente de obedecer ou não às leis de Deus, de achar que merece ou não essa salvação. Paulo esclarece ainda mais a mesma verdade bíblica, afirmando que a salvação não é dada a uma pessoa por fazer o que a lei manda. Isso significa que definitivamente a nossa salvação não depende da nossa obediência ou do nosso merecimento ou esforço. Depende apenas da fé na obra salvadora de Jesus, em quem cremos. Sem se dar conta, Lutero se viu no meio de um conflito que mudou o mundo. E quando foi confrontado com a ameaça de morte e com a excomunhão da Igreja, o que no entendimento dele significava que a Igreja estava dizendo que ele passaria a eternidade no inferno, onde ele poderia depositar a sua fé? Em Cristo. Esta promessa, esta certeza, permitiu que Lutero se levantasse contra o império e contra exércitos. Ele soube que o Senhor dos Exércitos, o seu Jesus, estava com ele. Deus era o castelo forte.
Todas as outras perguntas, ou todas as outras respostas a esta pergunta existencial são respondidas por Deus apontando para a pessoa e a obra de Jesus. Esta foi a verdade redescoberta pela Reforma. E esta mensagem, que somos aceitos pela fé em Jesus, que hoje somos convidados a celebrar. Ore comigo, bondoso Deus, muito obrigado pelo teu imenso amor por mim e por toda a humanidade. Obrigado por tantas bênçãos concedidas diariamente e muito especialmente pela salvação que Cristo, teu Filho, conquistou para toda a humanidade por meio da sua morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos revela claramente que não é por aquilo que nós fazemos que somos salvos, mas é graças àquilo que Jesus fez. E é pela fé que temos nele que essa salvação se torna uma realidade em nossa vida. Por isso, Senhor, guarda-me sempre firme nesta fé, que eu jamais duvide da tua promessa, que eu confie plenamente em Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e que esta fé me leve a agir de acordo com a tua vontade. Amado Pai, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Cuida de mim e de todos os meus queridos e ores também por aqueles que passam por problemas e dificuldades maiores. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe teu dia. Um grande abraço da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.